Mateus, capítulo 11. A gente vai ler do verso 28 ao verso 30, beleza? Antes eu queria comentar alguns detalhes. Você está me vendo de máscara, né? E aí, de repente, você está surpreendido aí que aqui a galera não tem pregado com máscara, né? A gente mantém essa distância aí de segurança. Mas eu fiz isso de propósito para você entender o seguinte: às vezes nas nossas relações assim, a gente pode falsear, mascarar a nossa forma de agir, né, de se portar, a nossa imagem. Então, nas mídias sociais, a gente pode parecer alguém diferente do que a gente seja. E às vezes a gente, de modo estranho, a gente mascara quem a gente realmente é diante das pessoas e de maneira até estúpida, a forma como a gente tantas vezes finge ao se portar diante de Deus, achando que Deus não conhece a gente atrás dessa máscara que a gente usa. É espantoso também perceber que Deus, ele consegue olhar para a gente totalmente desmascarado. Então, Deus, ele me enxerga o tempo inteiro sem a máscara. E apesar disso, apesar de me enxergar com todos os meus defeitos, apesar de me enxergar da maneira como eu sou, uma maneira que talvez nem eu consiga, e certamente nem eu consigo me ver da maneira assim como eu sou na verdade, com todos os meus defeitos, as minhas falhas, com todos os meus pecados. É totalmente estranho que Deus, olhando para a gente dessa forma, Ele vai fazer um convite para a gente nesse capítulo 11 do Evangelho de Mateus. A gente vai ver Jesus olhando para a gente sem máscara, olhando para a gente como a gente é e fazendo um convite maravilhoso para a gente. Se você puder ler comigo então, por favor. Mateus 11, verso 28 diz assim, a palavra de Deus: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Se você olhasse o capítulo como um todo, e eu te convidaria a olhar o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, você ia perceber que Jesus está fazendo uma sequência num discurso, e a história aqui do capítulo 11 é a seguinte: Jesus, ele recebe os discípulos de João Batista, e esses discípulos perguntam para ele assim: João Batista quer saber quem você é, se você é aquele mesmo que tinha sido prometido. E aí você vai reparar que Jesus, ele vai fazer vários milagres, e de modo totalmente misericordioso, e de modo totalmente bonito, e de modo totalmente aproximado a João Batista. Ele age com misericórdia, ele faz vários sinais, ele faz vários milagres, no sentido de que os discípulos de João Batista dessem a certeza para ele de que Jesus era o Messias prometido, para que ele tivesse essa certeza no coração. Apesar de João Batista ter, de certo modo, duvidado nesse momento, e ele estava preso. E aí, num momento depois, você vai perceber que assim que os discípulos de João Batista saem, que é no verso 7 do capítulo 11, Jesus vai começar a fazer um discurso bem severo, e ele vai falar com as pessoas que não acreditavam nem naquilo que João Batista dizia, nem naquilo que Jesus dizia. E aí, a partir disso, ele vai recriminar as pessoas de coração duro, e esse coração duro você tem que associar sempre à soberba do coração,
que está em oposição à humildade e mansidão de Jesus, nesses versículos aqui que a gente leu no finalzinho do capítulo. Então são pessoas extremamente soberbas, são pessoas extremamente maldosas, e essas pessoas com seu coração arrogante, elas rejeitam aquilo que Jesus faz. A ideia aqui é a seguinte: Jesus, a partir do verso 20, ele vai começar a elencar as cidades. Aí no caso você vai ler, no verso 21, Corazim, Betsaida. Ele vai elencar as cidades nas quais ele fez o maior número de milagres, e vai dizer assim, nem eu fazendo esses milagres, esse pessoal se arrependeu. Diferentemente de João Batista, porque João Batista receberia a notícia dos seus discípulos de todos os milagres que Jesus tinha feito nesse momento, e ele creria, e ele renovaria a sua fé. No caso, essas cidades rejeitaram a Jesus, e ele diz que o julgamento para essas cidades que têm o coração duro, o julgamento dessas cidades, das pessoas que têm o coração arrogante e soberbo, o julgamento vai ser mais severo, pior, do que para Sodoma e Gomorra. E os ouvintes de Jesus conheciam a história de Sodoma e Gomorra, sabiam de todos os pecados que aconteciam em Sodoma e Gomorra, e os ouvintes de Jesus, eles entenderam o tamanho da comparação tão severa que Jesus fazia com aqueles homens que eram homens da religião, homens que deveriam conhecer a Escritura melhor do que ninguém, e deveriam associar essa Escritura a Jesus Cristo, mas não faziam dessa maneira. E aí quando você acha que o capítulo vai terminar de modo bem sinistro e sombrio, naquela mesma ocasião, Jesus se volta agora para os seus discípulos. Então primeiro ele está falando para os discípulos de João Batista, depois ele fala para as pessoas que têm coração duro, depois ele se volta para os seus próprios discípulos. A gente vai ver esse movimento direcionado para os seus discípulos no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, verso 21 e 22. Lucas vai fazer questão de mostrar isso para a gente, que Jesus agora está direcionado para os seus próprios discípulos. No verso 25, 26 e 27, Jesus fala do seu relacionamento com o Pai. Então, ele, mais do que ninguém, tinha todo o conhecimento do Pai. Ele, mais do que ninguém, teria todo o motivo para ser arrogante e soberbo, mas não, ele se apresenta como alguém manso e humilde de coração. E a gente chega finalmente nesse trecho, que é do verso 28 ao verso 30, em que Jesus faz esse chamado para aqueles que ouvem a sua voz, e ele faz o seguinte chamado: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia! Essa é a primeira lição e a única que a gente vai tirar desse texto nessa noite. Então, a grande lição desse texto, aquilo que é mais importante nesse texto, nessa passagem, é que só há descanso para a alma em Jesus Cristo. Vou repetir, só há descanso para a alma em Jesus Cristo. Às vezes a gente busca descanso em lugares errados, e se a gente buscar descanso em lugares errados, a gente não vai encontrar. A gente pode buscar descanso em coisas erradas. Então a gente poderia buscar descanso, por exemplo, na filosofia, na literatura, nas artes, nas ciências. Isso tudo pode trazer diversos benefícios. Isso tudo pode ser usado por Deus e ser totalmente positivo. Mas de maneira nenhuma você terá descanso para a sua alma, e eu terei descanso para a minha alma, nas artes, na filosofia, na literatura, nas ciências. Às vezes você pode achar que um lugar para descansar, assim, um lugar de descanso, seja um lugar fora desse ambiente urbano que a gente vive, esse ambiente totalmente acelerado, conturbado, cheio de pressão, cheio de poluição também. E você pode descansar seu corpo e de repente a sua mente nesses lugares,
você pode descansar seu corpo e a sua mente, poxa, numa praia, pegando onda, você pode descansar seu corpo e a sua mente cavalgando de repente, num lugar bonito e tal, mas em nenhum desses você encontrará descanso para a sua alma. Jesus está falando de descanso para a alma. Sempre que a gente busca descanso para a nossa alma, naquilo que não seja Jesus Cristo, a gente vai se frustrar e, na verdade, a gente vai cometer um grande pecado. Então, por mais que você pense que você vai descansar depois do vestibular, isso não vai acontecer, né? Por mais que você pense que você vai descansar depois que você souber quando vai ser o vestibular, você nem sabe quando vai ser, isso não vai acontecer. Ou quando você pegar o seu diploma da faculdade, ou quando você conseguir um emprego, ou quando você se casar com a pessoa que você ama, né, o príncipe ou a princesa encantados, você não vai encontrar descanso para a sua alma no seu casamento, você não vai encontrar descanso para a sua alma nas suas realizações pessoais, não vai ser assim na sua realização profissional, não será. Só há descanso para a alma em Jesus Cristo. Não há descanso para a alma em nenhuma religião. Não há descanso para a alma no budismo. Não há descanso para a alma nas religiões africanas, no espiritismo. Não há descanso para a alma em nenhuma religião. Só há descanso para a alma em uma pessoa, no Filho de Deus, no Filho de Deus que carregou sobre si o nosso pecado. Só há descanso para a alma na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a grande lição desse texto. Então esse texto ensina para a gente que, cara, se há descanso para a alma em Jesus Cristo, há descanso para a alma em algum lugar, porque o texto podia ser também trágico, a ponto de dizer para a gente assim, olha, acabou, entendeu? Não tem descanso para a alma, você não vai ter descanso. Quando você viver nessa terra, não tem descanso, mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz que há descanso nele, aleluia. No meio de uma pandemia, há descanso em Jesus Cristo. No meio de um dia em que você procura emprego e não encontra, há descanso para a sua alma em Jesus Cristo. No meio de um dia que dá tudo errado, há descanso para a sua alma em Jesus Cristo. Há descanso em Jesus Cristo. Há descanso em Jesus Cristo. Aleluia. E há descanso para a nossa alma. Esse texto apresenta para a gente 3 aplicações. Você reparou que o texto é bem organizado, né? Bem dividido. Então Jesus diz assim, ó, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então Jesus coloca primeiro uma condição, você tem que estar cansado e sobrecarregado, tudo bem? Para você se aproximar de Jesus. Não adianta você se aproximar de Jesus sem se reconhecer necessitado de descanso, sem se reconhecer pesado. Depois, Jesus diz como que esse negócio vai acontecer. Então ele diz assim, ó, você encontra descanso. Indo até ele, você encontra descanso. Tomando sobre si o jugo dele, e você encontra descanso aprendendo dele. São essas as aplicações que a gente vai aprender nessa noite. Então, para você anotar aí, por favor, a primeira aplicação, como é que a gente coloca isso em prática na nossa vida? Primeira aplicação é aproxime-se de Jesus. Olha que coisa linda, cara. Jesus sabendo quem a gente é por trás da máscara que a gente veste. Jesus sabendo o impostor que a gente é diante das mídias sociais. Jesus sabendo que a gente não é quem a gente pensa que a gente é,
mas que a gente é aquilo que Ele diz que a gente é, e a gente sabe que a Bíblia declara que a gente é pecador, que a gente transgrediu toda a lei, e por isso a gente seria digno de condenação. Jesus poderia dizer para a gente assim: afaste-se de mim, mas não, Ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia! A notícia não é trágica, o Evangelho é boa notícia, e a boa notícia é essa: Jesus chama a si aqueles que se veem cansados e sobrecarregados, mesmo sabendo quem a gente é, mesmo sabendo quem o Clóvis é. Jesus fala para o Clóvis se aproximar. Aleluia! Ele nos convida ao seu encontro. Então a gente pode compreender que quanto mais perto de Jesus, maior vai ser o descanso que a gente vai encontrar para a nossa alma. Então, quanto mais tempo na presença de Jesus, mais a nossa alma descansa. E vice-versa, quanto menos tempo na presença de Jesus, menos a nossa alma se encontra descanso. Você acha que é possível chegar mais perto de Jesus dentro do seu cotidiano? Você acha que é possível chegar mais perto de Jesus dentro daquilo que você vive no seu dia a dia, no seu dia, nessa noite ainda, você acha que é possível chegar mais perto de Jesus e encontrar mais descanso ainda nele? A alegria de uma curtida na sua foto ou no seu vídeo do TikTok, sei lá o que, cara, não vai trazer descanso para a sua alma, beleza? Não vai ser na nota que você tira, não vai ser no diploma que você tem, não vai ser no dinheiro, nas riquezas. O descanso é para aqueles que se aproximam de Jesus, não para aqueles que vêm de longe, não para aqueles que vêm de fora, mas para aqueles que chegam mais perto. Como eu gostaria de estar nesse dia, no final desse texto, perto de Jesus, ouvindo essas palavras, mas é isso exatamente que está acontecendo nessa noite. Nesse momento, Jesus está próximo de nós. Nesse momento, Jesus está pertinho da gente, na nossa casa, aí onde você está, na sua casa. Nesse momento, nessa noite, Jesus está aqui, nesse lugar. Nesse momento, nessa noite, Ele me convida, Ele te convida para você se aproximar dEle e encontrar descanso nele. Será que é possível que a gente dê um passo à frente no sentido de se encontrar com Jesus Cristo? Será que é possível a gente se aproximar e chegar tão perto como o discípulo amado que se reclinou sobre o peito de Jesus naquele dia na última ceia? Como eu gostaria de me reclinar sobre o peito de Jesus. É esse o chamado que Ele tem para a gente nessa noite. A segunda lição que esse texto traz para a gente, e esse trecho da palavra de Deus, é a seguinte: segunda aplicação, divida o peso com Jesus. Não sei se você sabe, mas nesse mundo antigo existiam alguns tipos de jugo. Então, você já leu possivelmente uma passagem da Bíblia que diz que a gente não deve manter aquilo que é chamado de jugo desigual. Mas não é exatamente esse jugo que o texto está falando. Então, o que seria um jugo? Seria um suporte, um equipamento para você poder carregar melhor um peso. Esse equipamento poderia ser compartilhado, então existia esse jugo compartilhado desse texto. Então, os bois colocavam um jugo, um suporte sobre os ombros
numa parelha de bois, então 2 bois emparelhados, 4 bois emparelhados, e eles dividiam o peso daquela carga, daquele fardo, por conta daquele suporte que eles usavam, aquele jugo. Então, esse é o jugo que a Bíblia diz que não pode ser desigual. Porque se esse jugo for desigual, uma pessoa sai ferida. E, na verdade, os dois se ferem. Então, se um boi, ele é mais forte que o outro, mais alto que o outro, se ele não fica na mesma posição que o outro, ele acaba ferindo o outro, ele acaba se ferindo. Mas não é sobre isso que eu estou falando no caso de você dividir o peso com Jesus. Não significa que você vai se emparelhar com Ele. Significa o seguinte: Jesus está dizendo que essa vida apresenta um peso que dói dentro da alma. O Evangelho de Jesus te apresenta na pessoa de Jesus um suporte para carregar os pesos da vida, um jugo. E esse jugo que Jesus te dá através da sua mensagem, através do seu perdão, esse jugo é confortável. Sabe, quando você tem que ir para a faculdade, que você pega uma mochila e coloca uma mochila nas costas para carregar um peso, e aí quando você pega essa mochila num braço só, você repara que a mochila está pesada, mas quando você coloca nas costas, ela te auxilia a carregar. É desse jugo unitário que Jesus está falando. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho um suporte para você viver, eu tenho um suporte para você carregar o peso dessa vida. E mais, aquilo que você está usando, aquilo que você tem usado para carregar o peso dessa vida não serve. Te machuca mais ainda, te fere mais ainda. Então, qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer saída, seja no dinheiro, seja no que for, seja na beleza, seja no sexo, seja no que for, nada disso vai te aliviar, é isso que Jesus está dizendo. Então, Ele está dizendo assim: olha, você tem que pegar esse jugo, esse suporte, que vai te facilitar a caminhar durante essa vida. E o peso que você vai carregar, esse peso, esse fardo, é leve. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos nessa noite. Então, em comparação, aquilo que a gente usava como suporte não serve mais, é pesado, nos fere. O peso do mundo nas nossas costas era pesado demais. Mas em Jesus, a gente tem alívio para esse peso. Então, por mais que ainda exista um peso, percebe? Jesus não está dizendo assim, ó, retirou-se o fardo, retirou-se o jugo, não tem mais nada para carregar. Não. Jesus, de modo totalmente claro e realista e sincero e bonito, Ele diz assim: olha, ainda tem um peso nessa vida, ainda tem um peso para a gente carregar, e você vai ter que tomar a sua cruz, e você vai ter que se negar todo dia, e você vai ter que se mortificar, morrer para o pecado, morrer para a velha vida, morrer para tudo aquilo que você acreditava, e acreditar nesse caminho, verdade e vida. Só que, entre aquilo que a gente vivia, e aquilo que é a nova vida em Jesus Cristo, cara, existe uma diferença enorme de peso. Se a gente colocasse na balança, aquela velha vida é pesada demais, e ela é terrível demais, e ela é feia demais, e ela é suja demais. E a vida em Jesus Cristo, ela é leve. Ela é leve. E Jesus ainda dá um suporte para a gente caminhar nessa vida. Cara, o Evangelho não é simplesmente você compreender que você está salvo em Jesus Cristo da condenação do inferno. Isso é bom também, cara. Isso é boa notícia. Isso é ótimo. Só que Jesus diz para a gente o seguinte:
É muito mais do que isso. Então, além da gente se livrar do fardo, a gente está na presença dEle. A gente está pertinho dEle. Agora a gente vive essa vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Às vezes a gente entende até aqui, isso é o que o Piper vai tentar explicar, às vezes a gente entende até aqui o que não pereça. Então, eu não vou para o inferno, tá bom demais, tá bom mesmo. Mas não é isso não, é não somente não ir para o inferno, é não ir para o inferno, mas estar na presença de Deus. Não ir para o inferno, mas estar na presença de Jesus. Essa aqui é a ideia. Cara, é isso que o Evangelho apresenta para a gente. Então, certamente, o peso foi dividido. Apesar de não ser essa parelha de bois, o peso foi dividido. Porque, de modo individual, eu levo um fardo leve e um jugo suave. No entanto, Jesus levou sobre si os nossos pecados e a nossa enfermidade. É mais do que dividir o peso, Ele tirou o peso e colocou sobre si. Então agora a gente caminha de modo leve, porque Ele carregou o peso dos nossos pecados na cruz do Calvário. Aleluia! Ele sendo perfeito, o Cordeiro de Deus, santo e perfeito, que tira os pecados do mundo. Ele pagou a nossa dívida na cruz. E não somente a gente foi inocentado, a gente foi declarado justo. É isso que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho declara a gente justo em Jesus Cristo. Fomos justificados. E isso é para sempre. Aleluia. Certamente, então, esse fardo é leve. Amém? Olha só, terceira e última lição aí para a gente finalizar. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Beleza? Aprender, porque Jesus diz assim, ó, venham a mim. Então você tem que se aproximar dele, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Obviamente você tem que se sentir, se reconhecer cansado e sobrecarregado. Tomem sobre vocês o meu jugo. Então, ó, divida o peso com Jesus. Ele levou o maior peso sozinho. E agora você consegue carregar esse fardo leve. E por último ele diz assim, e aprendam de mim. Então talvez você não esteja encontrando descanso em Jesus Cristo, porque você não está aprendendo de Jesus Cristo. Para encontrar descanso para a alma, você tem que se aproximar de Jesus. Para encontrar descanso para a alma, você tem que receber esse fardo leve de Jesus. Mas também, muito importante, para encontrar descanso para a alma, você tem que aprender de Jesus. Eu coloquei com Jesus aí para você não estranhar a preposição. Aprender de Jesus. Aprender de Jesus não é coisa simples. Não é simplesmente ler a Bíblia. Ler a Bíblia é importante, muito importante por sinal, mas não é simplesmente ler a Bíblia. Você pode estar lendo a Bíblia e não estar aprendendo nada. Assim como eu vejo meus alunos às vezes na aula, os caras estão sentados na aula ali, não estão, cabeça em outra coisa, não estão aprendendo nada. Está fazendo a redação toda errada, o tempo todo. Não é simplesmente ler a Bíblia, é ler e ouvir e querer e se permitir aprender. É se reconhecer humilde como o manso e humilde Jesus, que te recebe com mansidão. A estranheza desse texto é essa. Jesus fala da ira de Deus sobre aqueles que não se arrependem. E aí você pensa, e sobre aqueles que são pecadores?
E aí você pensa assim, mas eu sou pecador também, como que ele vai me receber? Com mansidão e humildade. Então, com mansidão e humildade, a gente se coloca diante da palavra de Deus. Então, a gente tem que ler e a gente tem que ser moldado por essa leitura. Não é impor a nossa leitura ao texto, mas esse texto agora que vai me ensinar. É esse texto aqui que vai me dizer o que é certo e o que é errado. É pedir e clamar a Deus para que seja possível aprender de Jesus. Poxa, meus filhos, eles têm uma atitude agora que eu acho que vai durar para sempre. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que vai durar para sempre. Eu quero achar que vai durar para sempre, que é a seguinte: agora eles veem alguma coisa e eles perguntam para mim assim: papai, a gente não gosta disso não, né, papai? Olha só a pergunta que eles fazem: papai, a gente não gosta disso não. Percebe? O gosto deles depende da minha aprovação. E eu sei que vai ser assim a vida toda, até fazer 20 anos, não é? A vida toda minha filha vai me perguntar, meu filho: papai, a gente não gosta disso não. Quando aparecer aquele menino e aquela menina, eles vão falar para mim: papai, a gente não gosta desse aqui não, né? Ou dessa aqui não. E eu vou dizer: claro que não. É claro que a gente não gosta disso. Então eles perguntam para mim: papai, a gente gosta disso? E eu digo: gosta, isso é muito bom. E aí eles gostam disso. E eles perguntam: papai, a gente não gosta disso? E eu digo: não, isso é péssimo. E eles não gostam daquilo. É assim que a gente lê essa palavra como criança, cara. Então a gente tem que olhar para esse texto assim: Deus, eu gosto disso ou não gosto disso? Deus, isso está certo ou isso está errado? E é a palavra de Deus que vai me dizer o que é certo e o que é errado. E é a palavra de Deus que vai moldar o meu coração. Amém? Até hoje você faz esse tipo de pergunta para os seus pais? Espero que sim. Espero que sim. As pessoas mais velhas, de modo geral, conhecem a vida melhor do que nós, né? E podem também nos ajudar aí nessa caminhada. Amém? Para a gente finalizar, poxa, nossa alma encontra descanso em Jesus Cristo quando a gente se aproxima dEle. E quanto mais perto a gente chegar de Jesus, mais descanso a gente vai encontrar. Esse movimento é contínuo, esse movimento é durante toda a vida. Então não é porque eu me aproximei uma vez que eu não preciso me aproximar mais e mais uma vez. Ao mesmo tempo, a nossa alma encontra descanso quando a gente divide o peso com Jesus, ao passo que Ele recebe todo o peso do nosso pecado e a gente recebe o leve fardo de negar a nossa própria vontade para o nosso próprio bem, de entender a vontade de Deus para o nosso próprio bem. Jesus está fazendo isso para o nosso próprio bem. Esse é o peso que a gente vai ter que carregar, tomar atitudes para o nosso próprio bem. Por fim, Jesus diz que a gente tem que aprender dele e a gente vai tentar fazer isso durante a nossa vida. A saciedade da nossa alma está em Jesus Cristo. É isso que esse texto ensina para a gente. É isso que eu gostaria que você entendesse. Para você saciar, sabe, essa alma que está sempre insatisfeita, né, que nunca encontra satisfação, como na música da banda Rolling Stones. Para você encontrar satisfação, cara, você só encontra em Jesus Cristo. Por isso que aqueles caras não encontraram essa saciedade para a alma. Isso já foi traduzido pela filosofia e pela poesia como curar as dores do mundo, a saudade daquilo que você nunca viveu, a vontade de algo que você não sabe o que é, o desejo e o vazio do tamanho de Deus. Tudo isso se torna silêncio, quietude e descanso diante de Jesus Cristo. Todos os gritos, todas as vozes se calam diante da pessoa de Jesus.
e todos os que gritam por socorro e que já perderam a voz de tanto gritar, ouvem esse convite a estar na presença de Jesus. São esses que são chamados pelo Evangelho, aqueles que têm um coração humilde. A todos os que sentem o cansaço dessa vida e o peso desse mundo, é o convite dessa noite, a mim e a você. A todos os que sentem o peso do pecado e das suas falhas, o peso de viver longe de Deus, a esses é o convite dessa noite, que venham a Jesus Cristo. A todos esses o convite, venham a mim, não importa o que vocês sejam, não importa o que vocês foram, não importa o que vocês fizeram da vida de vocês, o convite é o mesmo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque um dia aprouve ao Senhor olhar para a nossa vida com tamanha misericórdia e enviar o teu Filho Jesus, o teu santo Filho Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades e as nossas falhas. E diante disso, a gente pode ter descanso para a nossa alma, e diante disso a gente pode viver uma vida leve diante da tua presença, Senhor. O Senhor, através de Jesus Cristo e do chamado do teu Filho, olha para as nossas vidas não com ira, porque Ele bebeu o cálice da tua ira, mas olha para a gente com mansidão e com amor, e a gente te louva, Pai. A gente te louva porque um dia a gente foi encontrado por esse Evangelho tão maravilhoso, que todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem nessa noite possam ser encontrados pelo teu Evangelho, Pai, possam se aproximar do teu Filho e possam no teu Filho encontrar descanso para as suas almas. Eu te louvo por esse dia e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém.